Olá, pessoas! Que bom estar de volta com vocês aqui, com os vídeos para o canal. E hoje eu estou muito feliz porque a gravação é com Marcela Damasio, que além de ser minha amiga, é uma profissional e um ser humano que eu admiro muito. E a gente vai falar de um tema muito importante, né? Principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo com a catástrofe do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que seria oportuno ter esse papo agora, né? Então nós vamos conversar sobre educação ambiental e como a gente pode desde cedo estimular a consciência das crianças em relação ao tema. Para quem não me conhece, eu sou Laís Folador, sou educadora parental, sou especialista em neurociências, educação e desenvolvimento infantil, mas minha principal função é ser mãe de Estela e é a função que eu mais amo também. Então, se vocês não me conhecem, peço que me sigam aqui, né? Sigam o meu canal, se inscrevam, compartilhem os vídeos, curtam, isso tudo ajuda a alavancar a minha página e passar a minha mensagem para outras pessoas. Mamá, se apresente, por favor. Oi, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, porque é um tema que tanto eu quanto a Laís acreditamos que faz muita diferença, que é capaz de trazer transformações para a nossa sociedade que não só são urgentes, mas são muito necessárias. Então, eu fico muito feliz com o convite de fazer parte aqui desse primeiro formato de podcast, né, Laís, do seu canal. Fico muito feliz. Eu sempre falo isso para a Laís, ela já me encontra, ela sabe que eu vou falar isso. Eu aprendo todos os dias sobre humanidade através da maternidade de Laís e como que ela conduz a educação de Estela. Então, é por isso que é uma honra muito grande para mim estar aqui no canal. Espero que vocês gostem do vídeo, que a gente tenha algumas coisas para tratar, que a gente consiga plantar algumas sementinhas aí de reflexão que eu tenho certeza que vão ser muito valiosas para a gente. Então, é isso. Então, gente, como nós estamos vivendo essa triste realidade agora, né, no Rio Grande do Sul, eu recebo muitas mensagens de pais e mães perguntando se eu acho que a gente deve conversar com as crianças sobre a catástrofe, né? E eu respondo sempre que depende muito, claro, da idade da criança, né? Mas que é importante sim, porque é uma oportunidade que a gente tem de trazer esses temas, né? Tanto a consciência ambiental, quanto a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Ensinar a criança a se preocupar com o próximo, ajudar da forma que pode. Então, sim, a depender da idade, você pode conversar e conduzir essa conversa também de uma forma a orientar a criança, né? A passar valores realmente importantes, né? Eu vou deixar a Mamá falar um pouquinho. Ela é especialista ela é mestre em Direito Ambiental, né? Então, a gente vai levar esse papo hoje, assim, falando sobre como é que a gente pode trazer a educação ambiental para as nossas realidades. Inclusive, eu esqueci, né, de me apresentar inicialmente. Eu sou professora de Direito Ambiental, sou mestre em Direitos Humanos essa questão é uma questão que é uma paixão, assim. Eu sou professora também de Direito Administrativo, outras disciplinas, mas eu confesso que falar sobre meio ambiente, sobre proteção ambiental, tem um viés de significado de vida, de nós podermos pensar, trabalhar e incentivar ações que possam transformar nossa sociedade. E se nós queremos todos, independente de sermos pais ou, enfim, né, somos todos seres humanos e a existência da gente nesse planeta, uma existência digna, precisa vir acompanhada de proteção e equilíbrio ambiental. Então, se nós pretendemos um futuro que seja mais digno para todos, com acesso aos recursos naturais, porque todos nós ainda somos, né, seres humanos, nós ainda não conseguimos ligar na tomada, carregar as nossas energias e voltar para as nossas tarefas diárias. A gente precisa de equilíbrio ambiental, a gente precisa dos recursos naturais para existir. Então, quando a gente começa a perceber que estudar, falar sobre educação ambiental, falar sobre proteção ambiental, não é uma pauta que visa salvar o planeta, mas sim a nossa própria existência nesse planeta, a gente começa a ter um pouco dessa noção de que quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente está falando sobre a nossa perpetuação. E eu não
não consigo visualizar algo que seja mais tão importante, tão representativo, do que a gente trazer as crianças para esse processo. E é isso que lá ensina muito aqui no canal para vocês, em todas as redes sociais dela, como é que a gente consegue fazer com que as crianças sejam agentes de todas aquelas mudanças que a gente quer no futuro. Uma sociedade mais empática, uma sociedade mais consciente, uma sociedade que respeite o próximo e que consiga enxergar no meio ambiente não uma utilidade, um instrumento, algo que existe para servir essa pessoa, mas como nós fazendo parte dele, e a gente precisa fazer parte do equilíbrio e não da destruição desse meio, né? Porque ele não nos pertence. Nós pertencemos muito mais a ele do que ao contrário. Sem equilíbrio ambiental, a gente não tem como desenvolver, né? Então, é muito importante porque quando a gente consegue trazer isso para a educação infantil, eu sou professora, eu estou mais num estágio um pouco mais avançado, sou professora de Direito Ambiental, então já é um pessoal que está lá na graduação, mas quando a gente consegue fazer isso numa idade mais tenra, assim, né, as crianças menores, aí a gente consegue, pelo menos, ter essa esperança de que esse tema já vai ser um tema sensível para elas, não vai ser algo que elas vão ser sempre criadas de uma forma e para chegar numa idade adulta ter que mudar tudo aquele modelo que ela já viu. E uma coisa que Lai sempre fala e que eu aprendo muito com você, que eu queria que você desenvolvesse mais, é isso de como a gente acaba educando também através do exemplo. Sim, né? Na verdade, eu estava pensando aqui em formas de trazer essa consciência desde cedo, né? Essa consciência ambiental. E eu penso que a primeira atitude que nós, pais, podemos e devemos ter é estimular o contato da criança com a natureza. Como a Marcela falou, fazer ela se sentir parte daquilo e querer cuidar, né? Já que faz parte do que ela é, né? Do que nós somos. Então, o contato com a natureza traz inúmeros benefícios para a criança e para o desenvolvimento cerebral, né? Estimula a criatividade, a imaginação, reduz o estresse e ajuda na regulação emocional. Se nós ficamos tão bem quando nós estamos em contato com a natureza, né? Imagine uma criança. Consequentemente, afasta a criança das telas, né? Faz a criança se desenvolver sensorialmente. E, enfim, tem inúmeros benefícios. Então, sempre que puderem, estejam com seus filhos na natureza. E, além disso, fazer a criança participar de algumas atitudes. Nós temos, normalmente, plantas em casa, né? Então, fazer a criança participar daquilo ali, cuidar das plantas, adubar, perceber quando precisa de uma poda. Enfim, ela vê que aquilo ali tem vida, né? E que precisa de cuidado. Em relação a isso que Marcela falou do exemplo, eu realmente falo muito isso aqui. Nós, pais e mães, né, temos a mania de falar muito, de orientar através das palavras. Mas as crianças aprendem muito mais através dos exemplos, né? Essa é a função dos neurônios espelhos. As crianças veem e reproduzem. Então, a gente só pode educar uma criança a partir da autoeducação, né? A gente se educa em relação à educação ambiental. A gente tem essa consciência, esse cuidado, que a criança vai aprender através de nós, né? Nos vendo fazer. Então, vamos falar menos e agir mais, né? Pais e mães. Vamos ser exemplos para os nossos pequenos. Eles aprendem muito, eles aprendem o tempo todo, mesmo quando a gente não quer que eles aprendam, infelizmente. Então, eles estão ali observando tudo e cabe a nós ser esse modelo mesmo que eles precisam para se desenvolver plenamente. Eu conversando com Marcela, ela falou uma coisa muito interessante e eu quero trazer para esse papo aqui, que é sobre reaproveitar materiais e trazer isso para as brincadeiras, né, para as vivências com as crianças. Fale aí, Mamá, um pouquinho sobre isso. Então, uma das questões, tudo que é relacionado ao meio ambiente está muito interligado, né? Então, a gente está experimentando algumas situações traumáticas, trágicas no nosso país, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi até o que acabou sendo um start, né, para a gente fazer esse podcast, falar sobre educação ambiental, mas as questões elas estão muito interligadas. Então, quando a gente fala sobre gestão de resíduos sólidos, o que a gente faz com aquilo que a gente produz, com o que a gente consome, né? A gente está numa sociedade que é muito estimulada a consumir, todo momento.
e consumir coisas cada vez mais descartáveis, né? O tempo daquele consumo é cada vez menor. E, infelizmente, os próprios produtos já são feitos para durarem menos, né? Para que você volte ao mercado, volte a consumir. Então, isso é um problema. Então, uma das coisas que a gente conversa, né? Eu e lá a gente estava falando sobre algumas ações que podem ser feitas de uma forma lúdica para envolver a criança também nesse processo de redução tanto do consumo quanto da gestão desse resíduo, né? Então, por exemplo, se existe uma lei aqui que rege a política de resíduos sólidos no país, e ela fala sobre 4 R's, né? Que eu acho interessante a gente trazer com alguns exemplos. Então, o primeiro R é recusar. Se você não precisar, né, pense 2 vezes se você realmente vai precisar daquele talher, daquele canudo, se você vai precisar daquele plástico, daquela sacola plástica. Então, primeiro é tentar recusar. Depois, se você precisar utilizar, reduza a quantidade que você vai utilizar. Use menos sacola, use menos descartáveis. Será que você vai precisar de um canudo para cada bebida que você vai pedir na noite? Ou você pode, né, utilizar aquele mesmo ali durante aquele evento? Se você mesmo assim tiver que utilizar, tente reutilizar, né? Na reutilização, você pode dar até uma outra destinação para isso. E aí, a gente estava falando sobre, por exemplo, você vai comprar uma embalagem, um creme para cabelo, um sorvete, um pote de vidro de margarina não, enfim, qualquer coisa. E aí, você pode transformar aquilo num recipiente para guardar brinquedo, para guardar as xuxinhas do cabelo, para guardar, sei lá, prego em casa. Enfim, então, é tentar fazer com que aquilo não volte para o meio, porque a gente sempre fala, vou jogar isso fora, mas não tem fora. A gente está num sistema fechado. Então, aquele produto ali que a gente está descartando, ele pode estar sendo disposto de forma irregular, pode estar causando alagamentos, pode estar, né, no sistema ali de saneamento. Então, isso pode trazer implicações muito sérias. Então, a gente estava falando até que Estela gosta muito das bonequinhas da Polly, então ali já pode ser para guardar as roupas da Polly, já envolve a criança. Então, vamos decorar esse potinho aqui que agora ele vai se transformar no guarda-roupa da Polly. Então, desenha, pinta, tenta diminuir, né, esse consumo. Isso já vai estimular na criança também essa ideia de que ela pode fazer daqueles itens, né? Ela pode usar a imaginação dela para que aquilo seja uma casinha, seja um guarda-roupa, enfim, dar uma outra utilidade. Isso é reutilizar. E quando não for possível reutilizar, que a gente possa falar sobre reciclagem, que é o 4 R. Na reciclagem, a gente tem uma alteração do produto, né? Então, você deixou de ser, sei lá, um cartão de PVC, se transformou num porta-retrato. E aí, a gente tem, né, as instituições, as cooperativas de reciclagem, que é algo que aí, mas também renderia uma conversa para outro momento. Mas essa ideia de trazer um consumo mais consciente para as crianças é muito importante, porque isso tem um impacto tanto nas mudanças climáticas, quanto no próprio peso que a gente está trazendo, né, para a terra, para os sistemas, para a coleta e por aí vai. Isso que você falou é muito interessante, porque eu percebo que as crianças já nascem com essa característica de criar, né? Elas criam. Mas nós atrapalhamos muitas vezes, né? Porque a gente quer dar tudo pronto. Não, deixa eu comprar aqui um carrinho da Polly, deixa eu comprar aqui um sofá da Polly. E eu percebo que minha filha, ela tem muito isso de pegar itens de casa e transformar aquilo ali dar alguma utilidade para aquilo ali. E depois que você me falou, eu fiquei muito com isso na cabeça, né? E quero te dizer que já estamos colocando em prática. Que bom. Já peguei esse final de semana, que eu me lembro agora, assim, de mais recente, uma embalagenzinha de iogurte e fizemos uma banheira para Polly, um ofurô. E ela adorou. E tá lá ainda a embalagem, a gente vai decorar ainda, mas ela já tá usando. E é isso, né? A gente tem que aprender uns com os outros, né? O que os outros têm para nos acrescentar, para nos ensinar. Eu aprendo muito com você, queria que você soubesse disso. E agora eu estou passando para minha filha esse conhecimento. E a gente estava conversando muito também sobre o impacto que essa educação ambiental tem agora no futuro. Porque essas crianças, futuramente, vão ser adultos, né? E elas vão poder agir de forma positiva ou não. Exato. Não é? Eu lembro que você falou sobre isso numa conversa nossa e eu achei interessante falar, porque é importante a gente fazer a criança sentir que ela pode ser um agente de mudança no mundo, né? Que ela tem esse poder. E se sentindo assim, ela vai fazer questão de fazer diferente, de agir diferente, né? Eu percebo que essas gerações mais novas, elas já têm uma consciência
né, que só precisa ser ali estimulada, mas que ele já tem mais consciência, a própria escola já orienta. Meus irmãos são 15 anos mais novos que eu, então, assim, eu já percebo uma diferença nas atitudes deles em relação às minhas, sabe? Então, eu aprendo muito com eles também. E a gente vai fazendo essa troca, né? E eu espero que a geração da minha filha tenha muito mais consciência, né? Estou trabalhando nesse sentido, para que ela tenha muito mais consciência do que eu tinha, né? Porque agora eu estou me autoeducando, né? Tentando mudar o que eu acho que é necessário. E espero muito contribuir, né? De alguma forma. E contribuir, como a gente conversou, para o presente, né, gente? Porque às vezes a gente fica pensando que a gente vai fazer diferente hoje para no futuro. O futuro já está acontecendo, né? O futuro de quem você quer produzir alguma mudança, né? Perfeito. O presente já está acontecendo, as tragédias, as catástrofes já estão acontecendo. E a gente precisa agir agora. E pensando no agora e não no amanhã, né? Exato. E essas crianças, como a gente conversava, né, elas serão, às vezes a gente, mas é uma pessoa, né, vai fazer diferença, faz diferença, as diferenças acontecem justamente assim. E é pensar também que essas crianças serão futuros cidadãos, serão futuros eleitores, ocuparão cargos públicos, ocuparão cargos eletivos, e nesse viés de cargo eletivo, por exemplo, a gente pode pensar cidadãos que estarão tomando decisões, né? Que estarão dizendo, esse orçamento aqui vai para uma priorização de contratação de coleta seletiva, de cooperativas de reciclagem, essa parte do orçamento vai para a prevenção de mudanças climáticas. Então, tudo isso são decisões políticas que são tomadas por seres humanos. Então, e aí a gente tem, né, tanto o lado do eleitor, da pessoa que está votando e está escolhendo, quanto da pessoa que está lá, né, tomando a frente e direcionando isso. Então, essas crianças que podem ou não ser despertadas para essa consciência ambiental, futuramente vão estar trazendo essa consciência que foi nutrida, que foi semeada, que foi regada, que foi estimulada, que foi dada como exemplo. Isso daí vai florescer, né, se tudo encaminhar bem, e acredito que sim, que a educação é essa arma mais poderosa da sociedade para a gente ter boas transformações sociais. Você falou um ponto aí que me chamou a atenção, e que isso como um todo, na educação, na criação de filhos, mas especialmente em relação à educação ambiental, a gente trazer, né, mostrar para a criança e tomar consciência também de que pequenas mudanças geram grandes impactos, né? Então, trabalhar pensando nisso. Não é achar que o seu trabalho é pouco. Se a gente pensar assim, a gente não faz nada, né? A gente tem que fazer o nosso pouquinho, o pouquinho que nos cabe. E se cada um fizer a sua parte, tudo dá certo, né? Tudo vai para frente. Como vocês sabem, né, quem me conhece já, eu indico muitos livros infantis. Eu acho que a leitura também é uma arma poderosa não só de estimular, né, a criança cognitivamente, né, a ampliação do vocabulário e tudo mais, mas como forma de conectar mães e pais também, né, cuidadores de uma forma geral. E hoje eu escolhi 3 livros que tratam sobre o tema, eu vou mostrar para vocês aqui. E na descrição do vídeo a gente vai deixar também indicações de livros, de filmes e de documentários sobre esse tema que valem a pena serem vistos. Vamos lá. O primeiro livro é Será que a Terra Sente? É um livro de textos curtos, mas é muito lindo. Ele nos leva a refletir e ensinar a criança também a fazer essa reflexão, né? Se a Terra se sente viva, se ela sente dor, se ela sente que está sendo amada, que está sendo cuidada. E no final ela pergunta, e você? O que você está fazendo a Terra sentir? Né? Então faz a gente pensar, nós adultos e as crianças, a gente vai ensinar também elas a refletirem dessa forma. As Cores da Reciclagem, essa aqui fala sobre a coleta seletiva, né? É um livro bem colorido, chama bastante a atenção das crianças e ensina onde cada coisa deve estar, né? Muito interessante esse. Por fim, A Marcha das Baleias, esse é o meu preferido, porque ele conta uma história que as baleias resolvem invadir uma cidade e elas tomam conta de tudo, acabam com os peixes da cidade, entram na piscina, não dá mais para nenhum ser humano entrar porque só cabe a baleia, andam de bicicleta e quebram todas as bicicletas. E aí os humanos nervosos, querendo que as baleias saiam, vão embora da cidade, e uma menina, sempre a sabedoria das crianças, fala que não, a gente tem que conversar, tem que dialogar. Vamos perguntar por que elas estão invadindo nossa cidade. E aí, quando ela pergunta, a baleia fala
que é porque os seres humanos encheram o mar de lixo e que elas não têm como viver no mar daquele jeito, porque o mar está impossível de sobreviver. Então, aí todos os seres humanos se unem para promover, né, aquela limpeza, aquela recuperação, para que as baleias possam voltar para seu habitat natural. Muito lindo, vale muito a pena, é um livro que eu realmente adoro e que faz nós, né, nós adultos também, pensarmos no nosso papel, né, no que a gente está fazendo, no que a gente está ensinando, né, como nós estamos sendo exemplo, como eu falei em outro momento. Gente, é isso. Mamá, eu amei estar com você hoje. Sempre bom esse bate-papo. E hoje a gente trouxe e dividiu com tantas outras pessoas, né? Que eu espero que vejam esse vídeo, que se inspirem e que realmente queiram também ser agentes de mudança, né? Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Foi ótimo. E espero que a gente tenha novas oportunidades de bater um papo assim com tantas pessoas nos ouvindo. Exato. É isso. Obrigada, pessoal, por terem ouvido a gente aqui. Eu acredito que hoje a gente fala muito em problemas ambientais, mas o que nós temos realmente são sintomas ambientais para problemas humanos, né? Então, se os problemas vieram da humanidade, a solução precisa vir da humanidade também. Então, espero que a gente esteja juntos e muito fortalecidos nessa busca pela solução desses problemas que são nossos, né? O meio ambiente, infelizmente, ele apresenta os sintomas e eu não consigo enxergar um caminho mais efetivo para isso do que educação ambiental em todos os níveis, porque é assim que a nossa Constituição Federal defende, que a educação ambiental ela deve existir em todos os níveis, mas, sem dúvidas, a base de qualquer outro nível, né, seria a educação infantil. Então, muito obrigada, Lai. Amei participar. Foi Me ótimo. chame mais vezes, tá? Com certeza. Obrigada, gente. Um beijo. Se inscrevam no canal. Não esqueçam, se inscrevam aqui no canal. Curta e compartilhe. Beijão.